turmas, como a gente já fez, né, nos outros vídeos. Conversamos durante nosso encontro, né, no Google Meet, do dia 13 de maio. A gente passeou aí pelos assuntos de física, de biologia e de química. E no encontro a gente falou um pouco exatamente desse vídeo que eu vou falar agora, tá certo? Que é o de química. Então, para quem não participou, e reforçando para quem participou, a gente fez essa volta, né, dos conteúdos do primeiro, do segundo e terceiro período para consolidar o aprendizado. Quem não entendeu, uma oportunidade de entender, de tentar pensar sobre os assuntos e as dúvidas, né, e ter uma oportunidade com isso, repetir e tentar dar uma sequência do conteúdo, que a gente vai continuar na sequência, de forma mais efetiva, de forma mais eficaz, tá ok? Então, vamos lá. Assim como em física, em biologia, na química, vamos fazer esse passeio relembrando os conteúdos que vimos nesses 3 períodos de atividades domiciliares. Ligações químicas, onde a gente precisou, né, ter aí o conceito de distribuição eletrônica ok na nossa cabeça, né, para que a gente pudesse utilizar essa informação para aplicar o conhecimento de ligações químicas. Vamos já falar sobre isso. Introdução à Química Orgânica, que é o assunto propriamente dito do terceiro ano, referente ao terceiro semestre dos EJAs, moléculas importantes para o nosso cotidiano. E, por fim, as biomoléculas, que na verdade é o início de uma grande caminhada de moléculas extremamente importantes e vitais. Tá ok? Então, vamos lá. As ligações químicas, a gente tem que sair desse período, né, deve se formar, né, eu falei isso na aula ao vivo, com a informação básica, necessária, importante, recorrente nos vestibulares, que é a informação de como as substâncias se formam. As substâncias se formam através da união de átomos, e esses átomos eles são unidos através de 3 maneiras, 3 ligações químicas. A primeira delas é exatamente a ligação metálica. A ligação metálica que ocorre exatamente entre átomos de metais apenas. E esses átomos de metais, eles vão exatamente ter uma característica que explica todas as características dos materiais metálicos, das ligas metálicas, de uma barra de ouro, de uma barra de ferro, que dentre as características são excelentes condutores de energia elétrica, excelentes condutores de energia térmica, né, calor, são extremamente moldáveis, maleáveis, são dúcteis, ou seja, você consegue formar, moldar em fios, por exemplo, e ele não se romper, né, no caso dos fios condutores, e são brilhantes, porque o que acontece? Basicamente, o que a gente tem são átomos, como todos os átomos, tem cargas positivas, negativas e neutras, e os elétrons são as cargas negativas, que são as únicas que podem se movimentar. Então, no metal, o que é que acontece? Basicamente, você tem vários átomos iguais, um do lado do outro, uma barra de ferro, só tem átomo de ferro. E nas ligas metálicas, o que acontece? Podem ter átomos diferentes, mas de metais, que são átomos que têm características de quê? De querer se livrar dos elétrons. Eles querem doar os elétrons, porque assim eles ficam mais estáveis. Então, com isso, começa a jogar elétron e esses elétrons ficam passeando, formando uma nuvem de elétrons. E aí tem um espaço entre esses átomos que vão ficar carregados positivamente, porque eles vão soltar os seus elétrons, suas cargas negativas. E essas cargas negativas é que são responsáveis, por exemplo, por transmitir o calor, por transmitir a corrente elétrica melhor do que em outros átomos que isso não acontece. E os espaços que existem entre os átomos faz com que você consiga moldar melhor um material metálico. Material metálico que normalmente vão ser sólidos, né? A gente pode considerar que a maior parte dos elementos da Terra são metais, os elementos descobertos até hoje pelo homem. Se a gente olhar a tabela periódica, a gente tem ali
mais de 80% de metais, né? Só metais. E os metais são sólidos. Só tem um metal que não é sólido, é o mercúrio, que é líquido. Então, essa organização que se dá através das ligações metálicas é que explica todas essas características dos metais, dos materiais metálicos, das ligas metálicas. Então, por isso que são aí escolhidos para ser fios de energia, né? São utilizados para fazer panela, são utilizados para moldar diferentes materiais úteis ao homem. Então, você saindo, né, do EJA, da sua formação, sabendo que essa informação, das 3 ligações, a ligação metálica é que confere essas características para substâncias que têm esses metais na sua formação, isso é o que valeu já para esse aprendizado. Como também o segundo tipo de ligação iônica, de ligação química, que é a ligação iônica, onde você já vai ter aí substâncias que vão ser formadas pela união de átomos que querem perder metais, mas agora não com outros átomos de metais, mas com outros átomos que são os de não metais e querem ganhar. Ora, isso é o casamento perfeito. Eu botei o desenhozinho aqui. O metal, né, querendo, como prova de amor, oferecer os seus elétrons a um não metal. Então, o casamento perfeito. O que quer doar o elétron e o que quer ganhar o elétron. Então, esse tipo de ligação é a ligação iônica. E a ligação iônica é a que forma, por exemplo, a maioria dos sais que existem na Terra, como sal de cozinha. E isso explica, por exemplo, que uma água salgada, ela conduz melhor a corrente elétrica do que a água que não tem sal. Porque lá no sal de cozinha, um composto iônico, um dos átomos, vai ser pelo menos um dos átomos, vai ser o quê? Um metal, que conduz muito bem a energia elétrica. Então, a maioria dos sais são formados por esse tipo de ligação. E esse tipo de ligação faz com que essa força de união seja muito forte. Por isso que dificilmente você vai derreter um sal numa chama do fogão, porque não é suficiente a temperatura, tem que ser temperaturas bem mais altas, né? E isso, gente, se deve por quê? Porque só temos 6 átomos na Terra que não formam moléculas, que são os gases nobres. E atende-se, então, na natureza, que todo átomo se liga ao outro para formar molécula, para conseguir 8 elétrons na última camada, como um gás nobre. Então, essas ligações metálicas, essa ligação iônica, que é a próxima que a gente vai ver, atende uma regra, que é a regra do octeto, e diz que todo átomo que não é um gás nobre, ou seja, a grande maioria, porque só são 6 os gases nobres, eles precisam se ligar para formar moléculas. Existem no planeta formando moléculas para ficar com 8 elétrons na última camada, com exceção dos átomos pequenos. Então, a próxima ligação, e a última, é a ligação covalente. Aqui, o que acontece? O que acontece é que só tem átomos que querem ganhar. Então, vai haver um compartilhamento de elétrons. Botei o exemplo aqui da formação da água, mas assim acontece com todas as moléculas que têm ligações covalentes, onde existem aí os átomos que só querem ganhar. Então, eles não entram numa confusão, eles entram num acordo. Vamos compartilhar os elétrons que a gente tem para conseguir esses 8 elétrons. Esses elementos que se juntam para formar esse tipo de moléculas formam moléculas, então, covalentes. Ligações covalentes formam compostos covalentes, que são a maioria dos compostos líquidos, muitos dos sólidos, e praticamente todos os nossos gases são formados por esses tipos de ligações. São ligações mais fracas do que as iônicas, e elas, assim como as outras ligações, explicam as características. Por exemplo, por que um álcool, que é um composto covalente, se dissolve na água, né? A solubilidade de gorduras, as características de proteínas e todas as substâncias covalentes. O que é que eu preciso então sair recapitulando do EJA, me informar, saber sobre isso, que cai no vestibular, que as substâncias são formadas por átomos que são unidos por ligações químicas. São 3 tipos: ligação metálica, ligação iônica e ligação covalente. Aqui a gente tem um resumo animado para mostrar então como é que se forma. A gente vê aqui que a ligação metálica, os átomos estão ali, só um do ladinho do outro,
né, querendo se livrar dos seus elétrons, que são essas bolinhas brancas, e forma uma nuvenzinha de elétrons que é responsável por conduzir também a energia elétrica ou calor, característica dos metais, que são excelentes condutores de energia. Na ligação iônica, a gente vê aqui que tem o azulzinho, que é o metal, doido para se livrar do elétron, e o amarelinho, não metal, doido para receber esse elétron. Então, aí se forma a ligação iônica, que é característica de quem quer dar com quem quer receber. E a ligação covalente são aqueles que acabam entrando no entendimento, no compartilhamento, para usar os elétrons ao mesmo tempo. Lembrando que eu já disse, que a gente tem aqui, a razão disso é explicado por uma teoria chamada teoria do octeto, tá certo? A teoria do octeto, ela então corresponde a explicar por que todas as moléculas se formam baseado na estrutura dos gases nobres, que não formam moléculas, porque assim eles ficam mais estáveis. E por isso, gente, lá na primeira etapa, eu pedi para fazer a distribuição eletrônica, porque como é que a gente prevê isso? Quando você faz a distribuição eletrônica e a distribuição acaba em 1, 2 e 3, pode ter certeza que é um átomo de metal, ele vai querer doar. Quando acaba em 4, 5, 6 ou 7, é um átomo que quer receber. Então, daí você consegue prever se é um não metal e que moléculas eles vão formar, se eram moléculas iônicas, moléculas covalentes ou compostos metálicos. E aí, na segunda etapa, a gente começa a introduzir o assunto propriamente dito do terceiro ano, que é a química orgânica, que estuda os compostos orgânicos, que um dia se acreditou que só poderiam ser produzidos por seres vivos e que, no entanto, realmente os compostos orgânicos estão presentes em todas as estruturas vivas, são responsáveis pela vida, mas não somente os compostos orgânicos, mas também os inorgânicos. A água é inorgânica, ela é mineral e é tão fundamental à vida como os compostos orgânicos. No entanto, não é produzida por seres vivos. Mas lá atrás, no início, se acreditava nisso. Então se dividiu a química em química orgânica e química inorgânica. Química inorgânica se estudava os compostos minerais que não eram produzidos pelos seres vivos ou dos processos vitais, e química orgânica seria, sim, os compostos resultantes dos processos vitais, basicamente formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. No entanto, muitos cientistas questionavam isso. Porém, eles tinham que provar que essa definição não era suficiente. Como? Por exemplo, tentando sintetizar artificialmente alguma coisa que se acreditava que era orgânica, por ser só produzida por um ser vivo. Como, por exemplo, a urina. A urina, o principal composto é a ureia. E aí, o cara chamado Wöhler, ele foi o primeiro a conseguir fazer isso, e vários outros seguiram depois. Historicamente ficou conhecido como aquele que fez a síntese da ureia, né, produziu ureia no caso, que é o principal composto da urina, artificialmente em laboratório, inclusive a partir de um composto inorgânico, que é o cianato de amônio. Qual a importância desse experimento? Porque aí tiveram que mudar esse significado. Ora, o Wöhler foi lá e produziu artificialmente um composto que era considerado orgânico por se achar que ele só poderia ser produzido por um ser vivo, mas ele conseguiu fazer isso artificialmente. Então, tinha que se achar um outro conceito adequado para a química orgânica. Então, a química orgânica, esse conceito adequado, é que se verificou que antigamente, que era equivocado se achar que só poderiam ser produzidos por seres vivos, mas não, pode ser produzido por seres vivos, tem realmente relação com a vida. O DNA é a molécula orgânica chave da vida. No entanto, o que tem em comum a todos os compostos orgânicos é o fato não de ser artificial ou natural, mas serem formados por carbono como elemento central de características tão especiais, e esse carbono vai estar sempre ligado a hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, flúor, cloro, bromo e iodo. E aí, com isso, no segundo período, a gente tem o início do entendimento da química orgânica, estudando moléculas importantes do nosso cotidiano, que são moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas, elas há muito tempo são conhecidas de serem importantes, que lá atrás se achavam que só poderiam ser de origem natural, mas com o advento da indústria, né, da evolução da própria revolução industrial em diferentes áreas, inclusive da indústria química, e essas mudanças, né, como descobertas como o do Wöhler, se passou a produzir
várias substâncias orgânicas e inorgânicas, mas em especial vamos falar aqui das orgânicas, artificialmente. Então, essas moléculas orgânicas, sejam artificiais ou sejam naturais, elas estão presentes no nosso cotidiano, porque elas estão lá nos cosméticos, nos medicamentos, né? Na indústria de energia, nas indústrias de plástico, de borracha. Então, por isso, no segundo período, a gente explorou essas moléculas importantes do nosso cotidiano, que são as moléculas orgânicas, juntamente com as inorgânicas, que também têm a mesma importância, mas no ponto de vista da relevância, as moléculas orgânicas, elas vão ter uma importância que explica e justifica a vida, que é onde a gente entra no terceiro período. O terceiro período, que é uma evolução desses compostos orgânicos de uma magnitude maior, que são divididos principalmente em 3 grandes grupos de substâncias chamadas de macromoléculas, biomoléculas, que são as proteínas, os lipídios e os carboidratos. As proteínas, elas são formadas por unidades menores chamadas de aminoácidos, que alguns nós produzimos, mas outros nós não produzimos e precisamos consumir da alimentação. E qual a razão disso? Porque eles são importantíssimos para formar os anticorpos, os músculos, os tecidos, substâncias que estão relacionadas aos hormônios, junto com os lipídios, com as gorduras, transporte de gases. Então, formam o nosso corpo, né? A regeneração celular está atrelada totalmente às proteínas. E a gente precisa, para formar novas proteínas, dos aminoácidos. Aqueles que a gente produz naturalmente depende de outros que a gente precisa consumir. Os lipídios, vocês conhecem mais como óleos e gorduras. É a banha, a manteiga, é o óleo de cozinha, que também são precursores de várias substâncias importantes para o nosso funcionamento, do nosso organismo, como os hormônios. E, por fim, os carboidratos. Os carboidratos são os açúcares. A gente está acostumado a falar mais do açúcar, do nosso cafezinho. No entanto, açúcares é um grupo grande, importante, de substâncias conhecidas também como carboidratos, que está lá na maisena, no amido do milho, na batata, está lá na celulose da folha, está no açúcar do cafezinho e que tem, dentre algumas funções, a principal de fornecer energia. E aí, eu botei no terceiro período, explorei esse assunto, né, tudo tem uma lógica, tudo vem de uma lógica, né? Vamos estudar aí como é que formam as substâncias, todas as substâncias, vamos focar nas substâncias importantes do nosso cotidiano, especialmente as chamadas orgânicas, e chegar nessas que são fundamentais para o funcionamento da vida e também que tem relação com a nossa alimentação, porque se a gente tem que manter a vida, a gente precisa obter essas substâncias de algum lugar. E quando eu digo a gente, mas isso é desde uma bactéria ao ser humano. E aí, com isso, a gente colocou como aplicação desse conhecimento a análise do leite. O leite é considerado um alimento completo, especialmente para crianças, né? Porque para as crianças tem mais relevância do que adulto. Por quê? Porque é um alimento que basicamente reúne todos esses grupos de nutrientes, de substâncias, né? O leite tem a proteína chamada caseína, que, né, dentre várias funções, como eu disse, forma seus tecidos, são responsáveis por formar enzimas, hormônios, anticorpos. Nós temos a gordura do leite, os lipídios, que são basicamente, né, mais de 99% do leite. A gente pode dizer que é gordura que é precursor dos hormônios, fora a função de fornecer energia, né? E o leite de vaca, especialmente analisando o leite de vaca, tem ainda os açúcares, né? Especialmente a lactose, que nos últimos anos a gente escuta muitas pessoas com intolerância à lactose, quando na verdade nós tivemos mudanças nos nossos hábitos alimentares que levaram a essa situação, porque por muito tempo, várias gerações, basicamente nossa alimentação, não só infantil, mas quando nós, na fase adulta, nos acostumamos a consumir muitos derivados do leite, mas aí passamos a consumir alimentos muito processados, os próprios hábitos de amamentação, de desmame, foram desensibilizando e passamos a não produzir mais tão bem, algumas pessoas, uma enzima chamada lactase. Enzima é uma substância que quebra uma outra para que essa outra possa ser consumida e aproveitada de forma melhor. Então, no nosso organismo, nós produzimos a lactase. A lactase vai quebrar essa lactose,
para que ela seja melhor absorvida e fornecer energia para o nosso corpo. Mas algumas pessoas passaram a ter a intolerância à lactose, ou seja, significa que produz um pouco ou com deficiência essa enzima. Então, isso é uma consequência dos hábitos que foram mudando. Mas, do ponto de vista geral, estando tudo normal, a lactose é uma substância necessária e importante que está lá no leite. Né? Então, o leite é considerado um alimento completo e está lá nas questões para fazer essa análise. Análise exatamente do quê? Que o leite, a aplicação do conhecimento, a gente aprende as coisas para a gente analisar e melhorar a nossa vida. Então, o leite é um alimento completo porque tem todos esses grupos de substâncias, fora os minerais, fora os inorgânicos. Tem os sais de cálcio, fontes de cálcio, no caso, a própria lactose ajuda nessa absorção. Lembrando que a gente ainda fala aqui das vitaminas, que também muitas são minerais e outras são orgânicas, que esse conjunto de todas essas substâncias é o que faz, por exemplo, dentro de uma alimentação, ela ser equilibrada e saudável. Então, a gente, para pensar um pouquinho, eu deixo como proposta a gente pensar. Poderíamos dizer, pensar, qual outro alimento poderíamos dizer que é tão completo como o leite ou uma combinação de alimentos? Então, fica como proposta de atividade, que a gente vai conversar depois, você pensar e elaborar, pensar aí como nutricionista, num cardápio saudável. Você não vai pensar aí nas quantidades, mas apenas nos alimentos, sem as quantidades específicas, e fazer um cardápio com 3 refeições diárias, pensando nisso. Ora, agora eu aprendi, eu sei que precisamos de proteínas, precisamos de carboidratos, de gorduras, de vitaminas e sais minerais, e eu preciso pesquisar quais são os alimentos ricos nessas substâncias, já que nem todos são como o leite, que reúnem tudo num só. Então, a gente por isso que tem que balancear, porque às vezes tem um alimento que tem mais proteína, ou se tem gordura, por isso que você tem que fazer um balanceamento, ter um pouquinho de cada coisa. Então, fica como proposta para a gente conversar nas próximas aulas. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham entendido, consolidado esse passeio aí do que a gente viu, para a gente fazer sentido tudo que a gente tem feito de atividade, e com dúvidas, sempre perguntem. Um abraço e até mais.